Muito bem, cá estamos nós. Uma boa semana para todos nós, que tenhamos muita força, muita coragem e vamos refletindo sobre nossas ações, sobre nossas atitudes. Nós todos temos percebido a importância da oração. A partir desta pandemia, nós fomos abrindo nossa alma através das orações em favor dos amigos, dos familiares, de conhecidos, de desconhecidos e de todas as religiões. Nós estamos vendo as pessoas dando uma atenção maior à oração. E isso é muito interessante. E eu venho pensando como estamos ensinando nossas crianças a orarem. Porque alguns pais dizem assim, não, religião, eu vou deixar meu filho, minha filha, chegarem numa idade de decisão e eles vão escolher que religião seguir. Outros dão outras justificativas e deixam as crianças inteiramente livres para optar, está certo, pela prática religiosa. Mas o convívio de cada um de nós com Deus, essa é uma relação de responsabilidade nossa, de adultos, que convivemos com as crianças. É a oportunidade de exemplificar para eles como convivemos com Deus, a forma como nós oramos e a forma como entendemos a mensagem de Deus. E a gente vai acompanhando, e eu acho tão interessante quando uma criança fala algo sobre Deus, que a maioria de nós acha tudo tão lindo, tão bonito, que passa a multiplicar, a compartilhar aquele vídeo, pelo fato de ter uma criança falando sobre Deus ou orando. Mas essa não deve ser uma atitude que desperte em nós a emoção simplesmente pelo que estamos vendo. Essa deve ser uma atitude que nos desperte sempre a emoção de praticar com as crianças que estão à nossa volta. Criar com elas o hábito de orar, de ter um momento de conversar com Deus, de a cada coisa nova que for fazer, aquele pensamento pequenino dirigido ao Pai, pedindo licença, permissão e proteção. Eu me lembro de duas histórias contidas em livros espíritas. Uma está no livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, e eu não tenho aqui o livro porque eu não consegui, mas é uma história muito interessante. Rapidinho. O espírito era um espírito brincalhão, provocador. Ele não era mau, mas é como se ele vagabundeasse pelo espaço. Só queria observar coisas inadequadas e rir daquilo, ajudar a complicar, saía dali e ia para outro local. Não era mau, mas gostava de ver coisas erradas.
E teve um dia que ele cansou. Sim, ele se sentiu cansado de tanto ficar batendo. Se ele estivesse encarnado, seria batendo perna, não é? Aqui e ali, e se deliciando com coisas erradas, aplaudindo resultados negativos, provocados por espíritos maliciosos. Ele se cansou disso. No momento que ele se cansa, ele para. Ele para e naquele momento ele tem uma saudade. Uma saudade imensa da mãe dele, quando ele encarnado. E ele, quando lembra dela, ele se lembra dela, ensinando-o a orar. Mas na medida que ele se lembra dela, como se fosse um turbilhão, ele se vê ao lado dela, ajoelhados, diante da imagem de uma santa. E ela, colocando-o de mãozinhas postas, dizia para ele: então, vamos orar. E ele, menininho, talvez 4 aninhos, de joelhos, mãozinhas postas, repetia as palavras da mãe, orando a Virgem Maria. E quando ele se lembra desse fato e se sente ao lado da mãe em criança, ele verdadeiramente é acolhido nos braços por ela, mãe, espírito também, que emocionada o conduz para uma preparação para uma nova etapa reencarnatória. A importância da oração quando criança foi nessa pequena história, foi o gancho que o tirou daquela fase em que ele perambulava pelo espaço, se comprazendo com o mal. Essa é uma pequena história interessante. E tem uma outra, que consta deste livro Caminhos do Amor, de Francisco Cândido Xavier. Nessa história, há um menino, um rapaz, muito rebelde. E ele cometia crimes, mas a sociedade não sabia quem era. Até o dia que ele entrou numa casa para dali levar alguns bens que pertenciam ao proprietário, ele foi surpreendido e recebeu um tiro que o deixou muito mal. Ele foi levado para o hospital, passou pelo tratamento e foi levado então para um local onde ele ficou detido. Mas estava mal, estava numa maca e não se tinha muita esperança da recuperação dele. E ele, então, em um determinado momento, a história é muito emocionante, eu estou cortando tudo para ficar dentro do tempo. E em determinado momento ele pede que quer ver a mãe dele. E a mãe dele é buscada longe. Era na mesma cidade, mas muito longe. Então, a mãe chega e eu me permito. A pobre mãe, sem fitar a mais ninguém na sala, beijou o agonizante e disse: diga, filho, que deseja você de mim na angústia desta hora? Ele coloca o olhar no rosto da senhora e pede-lhe por fim:
Mãe, eu quero Jesus. Peça a Jesus por mim. Ela compreendeu que o filho, na lembrança, recordava-lhe as preces que ela mesmo lhe dera ao tempo de criança. Ajoelhou-se a pobre e murmurou em pranto: fale, filho, repete comigo. Jesus, nosso Mestre e Senhor, dá-nos de tua luz, perdoa as nossas faltas e dá-nos o teu amor. Mas o filho, ao ouvi-lo, adormecera. Dera-lhe a morte ao rosto estranha cor de cera. E mesmo dominada pela emoção, outros que estavam ali assistindo repetiam em silêncio aquela pequena oração: Jesus, nosso Mestre e Senhor, dá-nos de tua luz, perdoa as nossas faltas, dá-nos do teu amor. Essas duas pequenas histórias refletem a importância de ensinar a oração para as nossas crianças. Sem radicalismo, sem impor religião, mas uma oração singela, que a pessoa cresça com aquilo no coração e saberá, pela maneira como lhe for ensinado, saberá a importância daquelas poucas palavras que ela, ao entrar num ambiente de desafio, numa situação de constrangimento, ela saiba repetir aquelas palavras pequenas. Então eu trouxe para vocês hoje, e trouxe um pouco mais. Nós vamos ouvir uma pessoa amiga que eu conheço desde menininha, cotozinha de 3, 4 aninhos, linda. E ela cantava de quando em quando essa música quando a gente se encontrava. E eu a trouxe, já formada, professora, administradora, dirigente de casa espírita. Eu a trouxe para cantar para nós, como a mãe dela ensinou para ela quando ela era criança. Um abraço, gente. Paz para nós. Olá, eu sou Luciana, sou evangelizadora e trago para vocês a música Anjo da Guarda, letra de autoria de Alta de Souza Espírito e música de Evani Medina. Em nossa casa espírita, a música Anjo da Guarda está presente em todos os momentos de preparação para evangelização, de preparação para as irradiações, na reunião mediúnica, sendo o anjo da guarda esse companheiro que assume a tarefa de nos auxiliar no rumo da perfeição. Lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, que o anjo da guarda, muitas vezes esse espírito já está conosco em muitos processos encarnatórios. Para as crianças, ele é sempre um companheiro, sempre um amigo, que nos traz também muitas oportunidades de crescimento, de renovação, e é com muita alegria que nós tocamos esta música para vocês. Anjo da guarda,